Vamos pensar nos nossos alunos em primeiro lugar. Pessoal, hoje a gente vai continuar falando sobre celular na sala de aula e dispositivos eletrônicos e tecnológicos quando o assunto é infância. É indiscutível que durante a pandemia, ferramentas eletrônicas, ferramentas online, a amplificação da internet permitiu que a gente continuasse mantendo um estudo online naquele momento onde todo mundo precisou estar isolado. E isso acabou tornando mais próximas conexões digitais. Mas é invariável que a gente pense também que muito dessas facilidades acabaram amplificando a desigualdade social em muitos aspectos, porque invariavelmente são as pessoas de baixa renda, dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, que não têm um largo acesso à internet, a ferramentas de alta tecnologia, que ficam à margem da sociedade. Essa conexão, ela não é igual para todo mundo. Pessoas de mais baixa renda, que não têm rede de apoio, não têm um suporte tão adequado financeiro, acabam tendo menos condição de fiscalizar o uso dos dispositivos eletrônicos, de permitir que seus filhos e oferecer a seus filhos que façam outras atividades. Então, a quem cabe cuidar da infância? Ao governo e às pessoas que pensam sobre isso. Profissionais de saúde, pediatras, professores, a gente precisa discutir e proteger a infância dos malefícios dos dispositivos eletrônicos. A gente precisa proteger as crianças dentro da escola. É na escola que a gente vai conseguir limitar, cercear o uso e direcionar o uso para, de fato, auxiliar as crianças e não torná-las reféns desses eletrônicos que tanto mal causam quando o uso é indiscriminado e intenso. Trouxe hoje para vocês alguns dados de um relatório super extenso que a Unesco fez, pensando em tudo que a tecnologia traz para a infância. Um estudo grande em mais de 14 países, com crianças de diversas faixas etárias, percebeu que só o fato do aparelho estar presente já atrapalha o foco e a atenção nas atividades escolares. Esse mesmo relatório diz que depois de uma distração, um estudante pode levar até 20 minutos para recobrar a atenção. Imagina isso diversas vezes por dia, o quanto de aprendizado não se perde só por conta da presença do celular na sala de aula. Países como Bélgica, Holanda, Espanha, França, Reino Unido, China, Finlândia, Dinamarca estão discutindo, inclusive já banindo o uso do celular na sala de aula. O estudo espanhol mostrou que depois de banidos os celulares na sala de aula, houve uma melhora importante de vários scores de aprendizado e de performance de alunos que estavam indo mal na sala de aula. Além das distrações, que é o primeiro aspecto que eu coloquei aqui, uma outra preocupação super importante diz respeito à segurança de dados e cyberbullying. Esse mesmo relatório da Unesco, pessoal, diz que apenas 16% dos países hoje têm leis explícitas regulando privacidade e protegendo os dados de fato das nossas crianças que estão na internet. De quase 170 produtos educacionais lançados e circulados durante a pandemia, 89% não tinha regra nenhuma com relação à privacidade de dados, inclusive distribuía esses dados por aí. Dados, pessoal, são dados infantis, dados das nossas crianças que estão usando esses aplicativos. 39 dos 42 países usando educação online durante a pandemia infringiram de alguma forma direitos infantis durante o uso desses dispositivos. Um exemplo disso é o uso deliberado e exagerado de aplicativos e dispositivos nas mãos de crianças que não têm a maturidade para entender a complexidade dessas ferramentas. A China, por exemplo, já tem como prática apenas 30% do uso de tecnologias online dentro da sala de aula, como ferramenta pedagógica. E mesmo assim, esse uso ele é limitado com intervalos fora da tela, obrigatórios e pré-estabelecidos. Por fim, o cyberbullying. Um estudo inglês mostrou que mais da metade das crianças acima de 11 anos possuem celular e possuem redes sociais. De 15% dessas crianças sofrem cyberbullying de alguma forma. Um outro trabalho espanhol, nesse mesmo relatório da Unesco, percebeu a queda dramática do cyberbullying a partir do momento que foram banidos os celulares dentro das escolas. Negar o uso da tecnologia não me parece o caminho, porque a tecnologia faz parte da nossa vida. O celular, dispositivos eletrônicos auxiliam e trazem de fato muitos benefícios. Muitas das conquistas que hoje a gente tem, com certeza a gente não teria se não fossem essas tecnologias.
mas a gente precisa comandá-las e não sermos comandados por elas, como muitas vezes parece que é o rumo do planeta. Os países devem guiar o uso, regulamentar essas ferramentas, estabelecer regras. A questão parece estar muito mais em como, quanto e o que usar.